palavra para o Assis do Couto, por 8 minutos. Obrigado, presidente. Eu inicio essa fala com um sentimento de quem vê o Estado cada vez mais distante da preocupação com a vida das pessoas. Presidente e demais pares, e a população que nos acompanha e que talvez, Gilmar Tato, queira nos ouvir, eu falo aqui como agricultor, ou como produtor rural, queiram chamar, da agricultura familiar. Eu não falo aqui como alguém que não sou engenheiro agrônomo, deputado Colato, mas sou um profissional da área. Eu sou um produtor de alimentos. Agora, com essa vida que o destino me trouxe aqui, primeiro ao sindicato, às cooperativas, agora estou aqui, mas ainda mantenho meus vínculos. Como foi dito aqui, de uma região que amarga a perda de muitas vidas. A região sudoeste do Paraná, semelhante a algumas regiões de Santa Catarina, nosso deputado, sempre o deputado Fritz, como algumas regiões do Rio Grande do Sul e outras do Brasil, com alto índice de câncer relacionado, sim, ao uso de agrotóxicos, de venenos. Eu perdi uma cunhada há poucos anos atrás, com 40 anos de idade. Um câncer de mama. Onde é que começou a situação dela? Agricultora familiar. E é isso que eu quero comentar depois. Agricultora familiar que acompanha a família na roça e o serviço de casa e tem os filhos ainda para cuidar. E ao voltar da roça, ao voltar do trabalho, às pressas foi amamentar o filho. Era pequeno. E aí havia, sim, resíduos de veneno. Ela teve uma mamite, disso virou alguns tumores, que originou num tumor cancerígeno, e ela faleceu com 40 anos de idade. Eu falei antes que aqui fazem 12 dias hoje que perdi minha irmã, a única irmã que eu tenho, Laides do Couto Blodov, com 57 anos de idade. Eu não vou me estender porque não é o caso aqui. Não quero usar isso como argumento ou como justificativa, mas são fatos. É a realidade do país. A minha irmã, um depoimento de um agricultor vizinho dela no velório me chama muito a atenção, eu queria aqui registrar isso. Ele me disse o seguinte: por muitas vezes eu fui ajudar ela, porque a lavoura era próxima, a erguer a máquina nas costas que ela não conseguia mais erguer, passando veneno na plantação de fumo. Ela faleceu com câncer de pulmão, já era metástase quando foi diagnosticada, e muitos médicos, eu passei o mês de janeiro e fevereiro em torno disso, em março, muitos médicos perguntavam: a senhora é fumante? Ela dizia: não. Marido é fumante? Não é fumante. Mas para muitos ela disse: mas eu plantei fumo por 30 anos. Mexeu com muitos venenos, com produção de fumo. Aí não vamos entrar no mérito, porque tem que até fazer um estudo científico disso, o que representa o fumo e os agrotóxicos. Bom, dizendo isso, presidente, eu queria dizer que o tema aqui em debate precisa dialogar. Meu caro relator, deputado de Nishimori, do meu estado, o tema precisa dialogar com pelo menos 4 segmentos da sociedade. Primeiro, precisa dialogar com a agricultura familiar. São milhões de produtores de alimentos que vivem com as suas famílias no local de produção. No local de produção. Este é o segmento, são milhões de pessoas. Este é o segmento mais exposto diretamente aos agrotóxicos, aos venenos.
Não sei que nível de diálogo o projeto fez com este segmento, com a CONTAG, com os movimentos que representam esses agricultores familiares. Porque ali tem experiência, tem conhecimento, tem fatos, tem ideias, tem sugestões e tem muita vontade de produzir alimentos saudáveis para esse país. Este é o público mais exposto que Vossa Excelência, como relator, precisava dialogar muito. E ali que está a minha família, ali que estava a minha irmã, a minha cunhada, ali que está milhões e milhões de parentes de nós aqui, que estamos aqui. Segundo, com os agricultores empresariais. Sim, com os empresariais, sim. Não são milhões, talvez são milhares. Muito bem representados aqui nesta casa. Esses agricultores, na maioria, não vivem lá no campo. Não vivem a exposição aos agrotóxicos no campo. Moram nas cidades, e geralmente nas cidades grandes. Quem tem mais influência econômica, melhores terras e mais terras, não vive. Até quem apresentou o projeto no Senado, senador Blairo Maggi, é um desses produtores. É diferente de um agricultor familiar. É preciso dialogar com esta gente. Mas eles não podem suplantar o pensamento dos demais. Esses empresários rurais, por mais importante que seja para o PIB, para a exportação, para a geração de emprego até, mas eles não podem suplantar a vida e o pensamento dos familiares e dos demais segmentos da agricultura. Esses estão pouco expostos ao uso de agrotóxicos. Terceiro, é preciso dialogar com os trabalhadores assalariados. Esses, sim, na maioria vivem lá no campo, no meio da produção, no meio do veneno. Qual é o diálogo que se fez com os trabalhadores assalariados? Com os assalariados temporários, permanentes, que são aqueles que são contratados pelos produtores rurais nessa área. E, por último, dialogar com os consumidores. Esses são os expostos anônimos que consomem o alimento que produzimos. Para finalizar, eu queria, já que o meu tempo está esgotado, deixar o seguinte. Há uma nova agenda, meus caros deputados, agroalimentar em curso. Há um momento de crise do agroexportador e das commodities, e é preciso estar atento a isso. O fato que está acontecendo de embargo da União Europeia é sinal desta crise. E há um problema sério, já que estamos tratando de reformulação de leis de anos e décadas, meus caros, é a reformulação da lei de inspeção sanitária do Brasil, que também pode nos ajudar nesta área aqui. É uma lei de 50, 60 anos, que tem que rever, para mudar o sistema e o modelo de produção. Finalizo aqui. Me dá um minuto. Sim, por favor, fique à vontade. Em algumas questões gerais que eu ouvi aqui. Modernização, para melhorar a produtividade, diminuir o gasto de insumos. Já ouvimos, o deputado Tato falou aí sobre os transgênicos. A experiência é drástica, é dramática. O uso, principalmente do glifosato, subiu, aumentou. Muitos produtores da minha região de Pareira, hoje, que faziam um bom vinho e um bom suco, tiveram que abandonar a atividade porque o glifosato destruiu os pareirais. Segundo, a questão da economia. É importante, sim, para o PIB. Todos nós reconhecemos e sabemos da importância do agro brasileiro, mas nós precisamos sair dessa fissura da exportação de commodities e industrializar o nosso país para agregar valor e melhorar a renda do nosso povo. Este projeto não vem nessa direção. Ele apenas vem para reforçar a ideia das commodities, da exportação. Por fim, eu ainda tenho vários inscritos aqui. 30 segundos. Reforçando a ideia, a necessidade da reformulação do nosso sistema sanitário, porque ele não é apenas um sistema sanitário para a produção animal, ele é um sistema sanitário também para a produção vegetal, para os cuidados. A minha região usa muito veneno importado clandestinamente de países de fora. Deficiência do sistema sanitário do país. Portanto, o CIF precisa de uma reformulação muito mais do que a lei de agrotóxicos. Mas nisso ninguém quer mexer. Obrigado, presidente.